Olá pessoal, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Estamos iniciando mais um estudo da Gênese. É a nossa 7ª aula, não gosto de falar aula, é estudo, mas é a 7ª. E o assunto de hoje é o esboço geológico da Terra, é geologia. Nós saímos da astronomia e vamos para a geologia agora. Mas antes vamos fazer o nosso preparo, a prece inicial. Eu peço a conexão de todos nessa vibração, precisamos muito disso. Da obra Tempo para Entendimento, mensagem de São Francisco Cipriano e Irmã Germana, pela psicografia de Celi Durão, uma trabalhadora do MAP que já desencarnou, e o assunto é determinação. Hoje quero lhes falar sobre determinação. Todo processo de mudança é um processo lento e muitas vezes doloroso. Não pensem que a transformação pode ser instantânea. Aí é que entra a determinação. Para que haja mudança de comportamento é preciso querer. Os desvios são naturais. O firme propósito de mudar já faz com que o processo se inicie. Reformular. É preciso que haja força de vontade para transformar o que nos foi ensinado, o que vemos à nossa volta. Queixamo-nos dos problemas materiais que nos afligem. Até que ponto não deixamos que isso acontecesse? Há que se ter determinação de examinarmos nossos controles, evitando gastos supérfluos. A determinação de mudarmos nosso estilo de vida, adaptando a nossa realidade, evitará que tenhamos problemas de ordem financeira, que na maior parte das vezes leva a problemas com saúde, desarmonia entre os casais e na própria família. A determinação de prosseguirmos na busca do amor, da transformação interior, requer um contínuo esforço no estudar, sorver os ensinamentos que nos foram passados pelo nosso grande mestre e que tantos trabalhadores do bem se encarregam em repassar. Sempre que sentirem que há um desvio de comportamento, aprumem-se, reformulem suas atitudes. Todo dia é dia de mudança. Sejam humildes e reconheçam que têm que mudar para o progresso e evolução pessoais. Nada disso que estamos falando é fácil de se seguir. Não basta ouvir, e se não houver um esforço para mudanças, fica o dito pelo não dito. O exercício diário da luta pela sobrevivência terrena tem que ser acompanhado pelo exercício diário de nossa evolução espiritual. E isso se faz com a prática da caridade, do amor ao próximo, do doar seu amor, sem nada receber em troca. Aparentemente, nada receberão em troca, mas o engrandecimento pessoal será a recompensa pelos seus atos. Há necessidade de um incessante procurar, tentar entender, não aceitar sem entender. Ouvir aqueles que têm o que dizer através da experiência e dos dons que lhes foram concedidos para o esclarecimento das doutrinas de amor divino. Todos os caminhos nos levam a Deus, mas esses caminhos têm que ser percorridos espalhando a caridade e o amor a todos. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e de São Francisco de Assis. Deus os acompanhe. Então, vamos unir os nossos pensamentos em oração, agradecendo a Deus pela vida, que Jesus nos dê força, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo nos acompanhe nessa jornada, que tenhamos mais um dia de bom entendimento aqui nos nossos estudos, que Jesus nos abrace, graças a Deus. Então, meus amigos, nós, no último estudo, terminamos a parte de astronomia, no capítulo 6, e vamos entrar hoje no capítulo 7, cujo título é Esboço Geológico da Terra, que é a parte de geologia. Nesse esforço da espiritualidade de nos fazer entender a vida, de ver a vida com uma visão ampla, Kardec, então, foi orientado a nos passar várias informações a respeito da criação. O nosso planeta Terra passou por várias fases, e essas fases estão registradas nas camadas do solo.
Então, eu vou condensar hoje todo esse capítulo 7 nesse estudo de hoje. São 49 itens. É óbvio que eu não vou poder falar os 49 itens, tá? Mais uma vez, dúvidas, escrevam aí nos comentários ou mandem por e-mail no contato@map.org.br, o assunto do e-mail, a Gênese. E chega para mim a pergunta, tá bom? Eu respondo por e-mail e, se for possível, eu falo aqui, porque muitas dúvidas são as dúvidas de todos. Então, o nosso planeta, quando foi criado, a princípio, ele era uma esfera incandescente, uma bola vermelha em torno do Sol, recém-criado há cerca de 4,5 bilhões de anos. Passou por um processo de esfriamento, se formou uma casca bem fina, internamente aquela matéria em ebulição gerava gases e parte dessa casca se rompia, né, em função daqueles gases, daquela pressão interior. Esse planeta passou por um processo de esfriamento e isso está registrado, então, em várias eras, onde os mares se deslocavam com essa pressão interna. Quando se rompia a crosta, vieram as elevações, as montanhas, e tudo isso teve um movimento e teve um encadeamento. É isso que nós vamos estudar aqui hoje. Vai ser nos dada uma ideia assim bem superficial sobre a geologia, sobre a formação da Terra. Então, o dia de hoje nós vamos dedicar a isso, tá? Eu peço mais uma vez àqueles que não têm uma formação muito técnica que procurem entender. É muito bom a nível de informação geral. E conforme eu disse anteriormente, daqui a pouco a gente vai entrar na parte onde as pessoas se interessam mais. A Gênese fala dos exilados de Capela, fala de mediunidade, fala do corpo espiritual, do processo de reencarnação, fala das profecias, fala dos sonhos, fala dos tempos, esse fim dos tempos. É o último capítulo, muito bonito. Então, ela é muito abrangente, tá? E fala da criação como um todo. Então, eu diria que esse é o último capítulo assim, mais técnico, que aborda áreas que as pessoas não estão acostumadas, tá bem? Se tiver algum geólogo assistindo que queira corrigir alguma coisa, fique à vontade, tá bem? Ou acrescentar com informações. Então, vamos lá. Primeiro item. Estamos no capítulo 7, vamos falar de geologia, então. Eu vou destacar alguns trechos, como eu sempre faço, não vou ler todos os itens, não. No 1, a Terra conserva em si traços evidentes de sua formação. Podem-se seguir suas fases com precisão matemática, nos diversos solos que compõem sua estrutura. O conjunto de tais estudos constitui a ciência denominada geologia, ciência nascida neste século XIX, né? E que lançou luz sobre a questão tão controvertida de sua origem e a dos seres vivos que a habitam. É óbvio que a geologia já avançou muito. No século XIX não se tinha as ferramentas, né? O computador era uma coisa inimaginável na época, e hoje a geologia avançou muito. Aqui não é hipótese, é o resultado rigoroso da observação dos fatos, e em presença dos fatos não se permite dúvida. A história da formação do globo está escrita nas camadas geológicas, de maneira muito mais certa que nos livros preconcebidos, pois aqui é a própria natureza que fala, que se mostra descoberto, e não a imaginação dos homens, que cria sistemas. E Kardec aqui é bem racional, né? Ele diz, olha, o que a ciência define é fato, porque o homem cria muita teoria, né? Mas quando a ciência vai e define, descobre algo, aquilo ali é verdade. Então não há como confrontar a ciência. Ele vai dizer aqui, onde se veem os sinais de fogo, com certeza se pode dizer que existiu fogo. Onde se veem sinais de água, com certeza, não menos se afirma que a água aí esteve. Onde se veem os sinais dos animais, afirma-se que aí viveram os animais.
E isso pode ser visto nas camadas geológicas. A geologia, pois, é uma ciência toda de observação. Ela não deduz senão partindo daquilo que vê. Sobre seus pontos duvidosos, ela nada afirma. Não emite senão opiniões discutíveis, cuja solução definitiva aguarda observação mais completa. Sem as descobertas da geologia, como as da astronomia, a gênese do mundo estaria ainda nas trevas da lenda. Então, a gente começa a entender por que nós estamos estudando, né? Porque a Gênese, o que diz lá na Bíblia, né? Que Deus criou o mundo em 6 dias. Então, criou o mundo e o universo. Não estava criado, não existiam outros mundos criados. Aí vem as perguntas, né? E se criou em 6 dias, e os dinossauros que viveram há milhões de anos atrás? Porque a história de Adão e Eva, segundo a Gênese, é muito recente, de 4.000 anos, né, antes de Cristo. Então, esses números não batem. E, na verdade, existe todo um linguajar simbólico na Bíblia, muito bonito, muito até correto, se nós entendermos o linguajar figurado que ali está. Nós vamos chegar lá. No item 2, e agora vem um ponto importante, e eu vou colocar uma figurinha para vocês já. No item 2 diz assim: por toda parte, nos terrenos onde existam valas, escavações naturais ou abertas pelo homem, nota-se algo que se chamam estratificações, isto é, camadas superpostas. No estudo do solo, nos geólogos, conforme eles cavam, eles veem camadas do solo bem definidas, separadas uma das outras. Em algumas montanhas isso fica visível, não precisa nem escavar. Então, essas divisões são depósitos de materiais que definem eras, fases que o nosso mundo viveu, tá? Então, essas camadas sobrepostas são chamadas de estratificações. Deu para entender? Eu vou mostrar uma figurinha, então vamos lá. A figura 16, que vai aparecer para vocês, mostra uma montanha e você vê os risquinhos ali na horizontal que mostram várias camadas, porque essa montanha o que é? É um solo que se elevou numa determinada época. E ali você traz a história daquela região, daquele solo. E isso existe para o planeta todo. Então, em todo o planeta, se vocês entrarem no Google estratificações, vocês vão ver lá várias fotos, filmezinhos sobre essas camadas geológicas, tá? Então, seguindo aqui no item 2, os terrenos que apresentam essas disposições são chamados terrenos estratificados. Estas camadas de espessura muito variável, desde alguns centímetros até 100 metros e mesmo mais, se distinguem entre si pela cor e natureza das substâncias das quais são compostas. Item 3. As camadas são geralmente homogêneas, isto é, cada uma é formada de uma mesma substância. Cada camada dessa é formada de uma mesma substância, ou de diversas substâncias que tenham existido em conjunto e hajam formado um todo compacto. A linha de separação que as isola uma das outras é sempre nitidamente traçada. Ou seja, quando um geólogo analisa o solo, ele analisa com essa visão, né? Ele sabe se ele tem um corte numa montanha ou numa escavação, pelas camadas ele sabe que período corresponde àquelas camadas. Nós vamos ver aqui que a Terra, a história da Terra, se dividiu em vários períodos. O período estado primitivo, né? Teve um período que a gente chama de estado primitivo, o período primário, o de transição, o secundário, o período terciário, o diluviano, o pós-diluviano ou atual, que aí surgiu o homem. Se nós fôssemos dividir a história da Terra num livro onde cada folha correspondesse a 1 milhão de anos, considerando que a Terra tem 4,5
4,5 bilhões de anos, ou seja, 4.500 milhões de anos, o homem só apareceu na Terra no último 1 milhão de anos. Esse livro de 4.500 folhas, em que cada folha corresponde a 1 milhão de anos, o homem só teria aparecido na última folha e nas últimas linhas. Deu para entender? O homem está há muito pouco tempo na superfície da Terra. Essa Terra de 4,5 bilhões de anos, o homem surgiu no último 1 milhão de anos. Então nós tivemos, se a Terra tem 4.500 milhões de anos, ou seja, 4,5 bilhões de anos, nós tivemos 4.999 milhões de anos onde o homem não estava na Terra. E os animais ocupam uma parte desse tempo da história da Terra, mas os animais viveram muito mais tempo na Terra, se considerarmos dinossauros, do que o homem está na Terra. Então a história do homem é muito recente no planeta. Isso que eu quero dizer. Ele vai falar das características dos solos, né? Com estes característicos, reconhece que essas camadas estratificadas, se formaram sucessivamente, depositadas uma sobre as outras. A última de todas, aquela que se encontra na superfície, é a camada de terra vegetal, que deve suas propriedades aos detritos das matérias orgânicas provenientes das plantas e dos animais. Nós sabemos, por exemplo, que o petróleo veio da decomposição dessas matérias orgânicas muito antigas, que ficaram lá no subsolo, nas rochas, né, na forma de petróleo. Nós sabemos que o diamante é o carvão sob pressão durante milhões de anos e formou aquele material que é o diamante. Item 4. As camadas inferiores colocadas abaixo da camada vegetal receberam na geologia o nome de rochas, palavra que nesse significado nem sempre implica a ideia de uma substância pedregosa, mas significa um leito ou banco de uma substância mineral qualquer. Quer dizer, qualquer leito de mineral é chamado de rocha. Dando um pulinho aqui, pela inspeção da natureza dessas rochas ou camadas de certos níveis, se reconhece que umas provêm de matérias fundidas e, por vezes, vitrificadas pela ação do fogo. Outras provêm de substâncias ferrosas, depositadas pelas águas. Algumas dessas substâncias permanecem desagregadas como as areias, né? Então, pela análise do solo, você vai ver camadas em que aquela areia, aquele material está vitrificado, está na forma de vidro. A areia, ela se funde a 1.500 graus Celsius. Então, se você tem uma camada com muito vidro, aquela camada vitrificada, significa que aquilo ali teve sob a ação de um calor muito intenso. Tá bem? Aí tem as camadas de areias, as camadas no estado pastoso, e ele vai dizer, o fogo e a água tiveram, pois, sua parte de ação na formação dos materiais que compõem a estrutura sólida do globo. E nessas informações técnicas, ele vai dizer o seguinte, que a posição normal dessas camadas terrosas ou pedregosas provenientes de depósitos aquosos é a direção horizontal. Ou seja, você tem uma deposição do solo na horizontal. Se você encontrar uma camada inclinada dessas estratificações, o que aconteceu? Qual é a conclusão? Que o solo fez isso. Como nós temos os vulcões, por exemplo, vem lá do fundo do planeta aqueles gases, aquela energia, o solo se modifica. Então, aquela camada que estava horizontal, de repente, se inclina. E, com isso, os geólogos fazem vários estudos, chegam a várias conclusões. Tá certo? No item 6, se bem que a horizontalidade seja a posição normal e a mais generalizada das formações aquosas, frequentemente se encontram em grandes extensões nos países montanhosos, rochas duras que sua natureza indica terem sido formadas pelas águas, estando em posição inclinada. E, por vezes, mesmo na posição vertical. Ou seja, aquelas camadas que estavam assim,
na horizontal, às vezes são encontradas inclinadas ou até na vertical. Então houve uma força qualquer que fez com que esse solo se elevasse, tá? Nós não vamos entrar em detalhes, nós não somos geólogos, a gente quer só entender a criação. Eu estou dando aqui alguns itens da Gênese para que vocês leiam e estudem, né? Eu estou só destacando alguns pontos aqui. No item 7, um fato característico da mais alta importância, pelo testemunho irrecusável que fornece, consiste nos restos fósseis de animais e vegetais, que são encontrados em quantidades inumeráveis nas diferentes camadas. E como estes restos se encontram mesmo nas pedras mais duras, será necessário concluir que a existência desses seres é anterior à formação de tais pedras. Então você tem na geologia, você encontra em camadas rochosas ali animais que estão entranhados ali e que ficaram presos na pedra, né? Aí você tem aquele fenômeno da petrificação, onde você tem vegetais duros como pedra, animais que ficaram petrificados, tá bom? No item 9, concebe-se que os fósseis dos animais não compreendem senão partes sólidas resistentes, isto é, as partes ósseas, escamas e partes córneas. Algumas vezes se encontram esqueletos completos. E aí, só para a gente entender como que os cientistas tiram conclusões, né? Pela inspeção de um maxilar, de um animal qualquer, de um dente, e em seguida se detecta se esse animal era herbívoro ou carnívoro. Então, pelo próprio dente do animal, se define se aquele animal era um herbívoro, se era um carnívoro, tá? E por aí vai a ciência, a maneira como a ciência vê as coisas. No item 10, os seixos rolados. O que são os seixos rolados? São aquelas pedras lisinhas, redondinhas, que a gente encontra nos rios. Sem ler o resto aqui, é o atrito dessas pedras, uma contra a outra, que faz o polimento. Então, onde você encontra seixo rolado, se você vai num terreno que não existe um rio ali perto, mas tem seixos rolados, qual é a conclusão que você vai chegar? Que no passado, em alguma época, ali teve um rio, teve água, e simplesmente ficou depositado ali aquelas pedras, tá certo? E aí a geologia vai chegando a conclusões, estudando os terrenos, os períodos de formação, tá? No finalzinho do item 11, as perturbações, os cataclismas que se deram sobre a Terra desde sua origem, alteraram as condições de aptidão à sustentação da vida e fizeram desaparecer gerações inteiras de seres vivos. E aí há uma correlação do solo, da análise do solo, animais que são encontrados nas camadas lá mais profundas, e essa correlação entre eventos que aconteceram, né? Que são os cataclismos, que foram muitos. Às vezes uma região toda desaparece e os animais que compõem aquela região ficam enterrados ali no subsolo. Aí passam milhões de anos, vai alguém analisar aquela região, encontra certos animais, certos tipos de vegetais, às vezes petrificados, e se chega a uma série de conclusões. No item 13, o estudo das camadas geológicas atesta, conforme foi dito, formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo e dividem sua história em diversas épocas. Essas épocas constituem o que se denomina os períodos geológicos. Então, tudo isso, Kardec foi orientado para a gente entender que a Terra passou por períodos. E mais à frente, a gente vai ver que aqueles 6 dias da criação corresponde a períodos pelos quais passou a Terra. Não são dias como um dia de 24 horas. É um linguajar todo simbólico da criação. Realmente foi em períodos que praticamente como se fosse 6 dias, 6 períodos. Ou quase isso, né? Que períodos são esses? Primário, de transição, secundário, terciário, diluviano, pós-diluviano ou atual.
Os terrenos formados durante cada período são também chamados terrenos primitivos, de transição, secundários, etc. Assim se diz que tal ou qual camada ou rocha, tal ou qual fóssil se encontra nos terrenos de tal ou qual período. Analisando o solo, os elementos daquele solo, se chega à conclusão de que qual período da Terra corresponde, porque a superfície da Terra, então, vai se formando camadas em cima de camadas, né? Explode um vulcão, aquilo ali cobre com uma camada. Um vulcão no fundo do mar, que acontece muito, sobre o solo, os mares se deslocam, as águas se deslocam, vão para outras regiões. Então, tudo isso é analisado na geologia. Eu vou dar um pulinho aqui. Vamos falar dos períodos, vamos direto para os períodos. Que períodos são esses? Para a gente aproveitar bem o tempo. Então, o período primário foi o período de... O primeiro efeito do resfriamento foi solidificar a camada exterior da Terra. Esta crosta constitui a rocha denominada granito. Então, o granito, ele é praticamente toda a crosta terrestre é formada de granito. Então, o granito, ele compõe praticamente a crosta toda. E aí a gente fica pensando, né, como a gente vai fazer uma pia de uma cozinha, como é que custa tão caro, né, aquilo ali? Porque o granito cobre tudo, mas isso é outro papo. E aí tem outras substâncias, feldespato, quartzo, cristal de rocha, a mica, são substâncias, né, encontradas na crosta. A camada granítica é, pois, a primeira que foi formada sobre o globo. É sobre ela e nas cavidades que apresentavam a sua superfície desordenada que sucessivamente se depositaram as camadas dos outros terrenos. Tudo se depositou em cima dessa camada de granito, tá? Item 20. O segundo efeito do resfriamento, porque a Terra incandescente foi se resfriando e se formou essa primeira camada de granito. O segundo efeito do resfriamento foi de liquefazer algumas das matérias contidas no ar, no estado de vapor, e que se precipitaram à superfície do solo. Houve, então, chuvas e lagos de enxofre e de betume. Quer dizer, a Terra no início era chuva de enxofre, era lava, era aquela terra incandescente, né? Se formando aquelas primeiras camadas. Verdadeiros rios de ferro, de cobre, de chumbo e outros metais fundidos, essas matérias infiltrando-se nas gretas constituíam as veias e filões metálicos. E seguindo mais um pouquinho, vieram em seguida as águas, que caindo sobre um solo em fogo, novamente se vaporizaram. Então, aquela terra incandescente é uma questão de onde veio a água. Isso até hoje os cientistas questionam. A teoria mais aceita é que a Terra foi bombardeada por asteroides e muitos desses já traziam água. Essa água acaba sendo um mistério, porque o nosso planeta, inclusive, é conhecido como planeta água, né? A maior parte da superfície é coberta de água, é muita água. Então, essa água, no passado, uma terra incandescente, ela se evaporava muito rápido. Então, você tinha chuvas intensas. Era um planeta que era uma verdadeira fornalha, né? Onde o vapor d'água aquecido, por um determinado tempo, cobriu a superfície do planeta. É na formação dos terrenos graníticos que começa a série dos períodos geológicos, ao quais seria conveniente juntar o do estado primitivo de incandescência do globo. Item 21. Tal foi o aspecto desse primeiro período, o verdadeiro caos de todos os elementos confundidos. Disso que eu estou falando. Então, vamos pular para o item 22, vamos falar então do período de transição. No começo do período de transição, a crosta sólida granítica ainda não tinha senão pequena espessura e não oferecia senão uma resistência bastante fraca à efervescência das matérias abrasadas que ela cobria e comprimia.
Ali se produziam dilatações devido ao calor, rompimentos numerosos pelos quais se derramava a lava interior. O solo apenas apresentava desigualdades poucas consideráveis. Nesse período de transição, essa superfície do globo ela já tinha assim, um certo resfriamento. Já se formou as camadas graníticas, mas ainda tinha muita pressão interna de todo aquele calor no centro da Terra, né? No interior da Terra. Então é como se fosse uma casca de ovo, essa camada granítica. Ela se rompia muito fácil. As águas pouco profundas cobriam aproximadamente toda a superfície do globo, exceção feita das partes soerguidas que formavam terrenos baixos, frequentemente submersos. Ou seja, a água cobria praticamente tudo e você tinha algumas elevações dessa quebra da camada granítica, mas ainda quase tudo submerso. O ar, pouco a pouco, era purgado das matérias mais pesadas, que atingiam momentaneamente o estado gasoso. E por aí vai. Quando se fala de um resfriamento naquela época, é preciso compreender tal palavra no sentido relativo, isto é, em comparação com o estado primitivo, pois a temperatura devia ainda ser ardente. Quando a gente fala de esfriamento, ainda é uma temperatura muito alta. É esfriamento em função de um globo que era toda uma bola de fogo, né? A partir do momento que forma a camada granítica, é porque houve um esfriamento, mas é extremamente quente ainda aquele período, sem menor condição de vida orgânica. Aí vai falar dos vapores, das chuvas abundantes, né? E naquela atmosfera cheia de gases, de nuvens, né? Os primeiros raios do sol começavam a aparecer. Isso mas a gente vai ver mais à frente o linguajar da criação dos 6 dias, como tem a ver com essa sequência aqui. É muito interessante. No item 23, nessa época começaram a se formar as camadas de terrenos sedimentares, depositadas pelas águas, carregadas de limo e de materiais próprios à vida orgânica. No item 24, os primeiros seres orgânicos que apareceram sobre a Terra são os vegetais, de organização menos complicada. Aí ele vai dar os nomes da botânica, né? Criptógamos e outros nomes complicados aqui, os líquens, cogumelos, os musgos, as plantas herbáceas, tudo isso foi surgindo, né? Os animais desse período, que apareceram depois dos primeiros vegetais, são exclusivamente marinhos, quer dizer, a vida surgiu na Terra do fundo dos oceanos. As primeiras formas de vida eram aquáticas, não existiam animais sobre a Terra, né? Mais tarde surgiram os crustáceos, peixes daquela época, né? No item 25, sob o império de calor da umidade e, por conseguinte, do excesso de gás carbônico disseminado no ar, né, surgiram determinados tipos de vegetação. 26. Como consequência do deslocamento das águas, os terrenos que produziam essas massas de vegetais foram submersos muitas vezes. Então, nós tivemos várias gerações de vegetais aniquiladas, renovadas, né? Agora, os animais, sendo aquáticos, não sofriam, estavam sempre na água. Aí vai falar aqui do surgimento do carvão de pedra, da hulha, né? E aí vamos pular para o período secundário, no item 28. Está dando para entender? Então, a gente está falando aqui da Terra, da formação da Terra, dos vários períodos geológicos, tá? No período secundário apareceram a vegetação colossal e os animais que caracterizaram essa época, no item 28. No 29, o período secundário é caracterizado, sob o ponto de vista mineral, por camadas numerosas e possantes que atestam sua formação lenta. Foi um período de formação muito lenta, né? No item 30, os animais ainda são aquáticos, ou no máximo anfíbios.
aquele que vive na água e começa a ir para a terra e voltar para a água. E aí ele vai relatar aqui, e eu vou mostrar uma série de figurinhas, eu vou passar isso muito rápido, tá? Eu estou dando só uma pincelada nesse capítulo, tá bom, pessoal? Eu não vou insistir em outros capítulos para falar de geologia. Eu vou tentar terminar hoje, no que der o tempo, e vocês leiam esse capítulo, né? Eu acho que está dando para dar uma ideia do que se quer dizer aqui. Então, ele vai falar dos vários animais que surgiram na Terra. Olha aí a figura 19. O ictiosauro. O ictiosauro, um animal que viveu nesse período, no secundário. Ele é uma espécie de peixe, lagarto, né? Tinha até 10 metros de comprimento, maxilares, né, muito alongados, e eram armados com 124 dentes. Pulando para outra figura, figura 20, o plesiosauro, outro réptil marinho, tão grande como o ictiosauro. O pescoço muito comprido, se dobrava como se fosse um cisne, né? Mas tinha cabeça de lagarto e dente de crocodilo. Quem é que gosta de pet aí? Podia criar um plesiosauro em casa, né? Um super aquário. A figura 21 é o teleossauro, né? Que se aproxima bem dos crocodilos atuais. Tinha uma garganta enorme, com 2 metros de abertura. Na figura 22, megalossauro, é um lagarto enorme, uma espécie de crocodilo com 14, 15 metros de comprimento, essencialmente carnívoro, né? Se alimentava de répteis, de pequenos crocodilos, de tartarugas. Na figura 23, vocês podem ver o iguanodonte, que era o maior dos lagartos, enorme. Tinha de 20 a 25 metros. Da cabeça à cauda, né? Já deu para imaginar o tamanho desse bicho. Na figura 24, o pterodátilo, animal bizarro, né? Do tamanho de um cisne, semelhante a um réptil. Todo mundo conhece o pterodátilo, a turma que já viu aquele desenho Johnny Quest, a abertura é um pterodátilo, né? Então, esses animais surgiram nesse período secundário, tá bem? Eu vou dar um pulo aqui. O período terciário, então, é outro período em que a Terra passa por diversas transformações, onde essa camada granítica vai se quebrando e, num determinado momento, os animais começam a viver na Terra, né? Surgem aqueles grandes animais carnívoros, e a Terra, então, passa por um processo de uma grande destruição, que vocês vão ver lá no item 42, quando se fala do período diluviano. O dilúvio que se fala aqui é diferente do da Bíblia. Hoje o pessoal que estuda a história, né, inclusive das religiões, atribui o dilúvio da Bíblia de Noé a um dilúvio algo localizado e não em todo o globo. E que nós estamos falando aqui é de uma transformação em todo o globo. É outro período, esse diluviano, né? Este período é assinalado por um dos maiores cataclismos que transformaram o globo, mudaram mais uma vez o aspecto de sua superfície e destruíram, sem que fosse possível sua volta, uma multidão de espécies vivas. As águas violentamente arrancadas de seus leitos invadiram os continentes, arrastando com elas as terras e os rochedos. O que aconteceu nesse período aí, que é definido pela geologia? Houve uma destruição geral. E no tempo de Kardec não tinha essa informação que nós temos hoje, né? É que caiu um grande asteroide na Terra, há cerca de 65 milhões de anos, e esse asteroide acabou com a vida dos grandes animais na Terra. Os dinossauros desapareceram de repente. Então caiu um asteroide na península de Yucatán, na região que hoje é o México. Na época não existia país nenhum delineado, não existia vida, o homem não estava ainda na Terra. Então vocês podem ver na figura 25, que está aí para vocês, mostra essa queda desse asteroide
nessa região que hoje representa o México. E toda a vida da época desapareceu. Foi daí que permitiu que, com o passar do tempo, surgissem outras espécies animais, os mamíferos, e dos mamíferos surgiu o homem. Então, dando um grande pulo aqui para o período pós-diluviano, do item 48, nós vamos ver aqui, uma vez restabelecido o equilíbrio na superfície do globo, a vida animal e vegetal prontamente retomou seu curso. O solo consolidado assumira a base mais estável. O ar mais puro era conveniente a órgãos mais delicados. O sol que brilhava com todo o seu esplendor, através de uma atmosfera límpida, com sua luz, espalhava um calor menos sufocante e mais vivificante que o da fornalha interior. A terra se povoava de animais menos ferozes e mais sociáveis. Os vegetais mais suculentos ofereciam alimentação menos grosseira. O que vocês veem com isso? Finalmente, nessa grande obra da criação da Terra, ela chegou a um ponto que estava propícia, prontinha para receber o quê? O objetivo final, o projeto, o grande projeto de Deus, receber o espírito recém-criado, simples e ignorante, vivendo suas primeiras existências, aquele homem das cavernas que vai compor a primeira escala de mundos habitados, os mundos primitivos. E ele vai dizer aqui que tudo, enfim, estava preparado sobre a terra para o novo hóspede que devia habitá-la. É então que aparece o homem, o último ser da criação, aquele cuja inteligência, de agora em diante, devia contribuir para o progresso geral, ao mesmo tempo em que também progredia. E nós vamos ver mais à frente na gênese mosaica como esses períodos se encaixam mais ou menos, esses períodos geológicos, com os 6 dias da criação até o surgimento do homem. E aí, mais uma figurinha para vocês, é a figura 26, é aquela figura que todo mundo conhece, que com o surgimento dos mamíferos, vem aquele ramo lá dos que nós conhecemos como os macacos, né? Um desses ramos teve uma progressão muito rápida, até surgir o Homo sapiens. E nós sabemos da espiritualidade que todo esse processo de transformação da Terra, todos esses períodos tiveram a participação da espiritualidade maior, com um coordenador maior, um governador, que é Jesus. E toda a vida animal também tem uma contrapartida espiritual. Os animais são seres da criação e todos têm uma finalidade útil. Então, mesmo nesses períodos em que o homem ainda não estava presente, aquele princípio inteligente embrionário dos animais foi aproveitado. Não vamos falar disso agora, da criação do espírito, que os espíritos mesmo dizem, não procurem entender isso, só sabemos que, já falamos disso antes, que a essência daquilo que nós somos veio de todo esse processo, desses reinos todos. Então, a Terra passou por todos esses períodos geológicos. Hoje nós estamos com uma Terra com um solo mais consolidado, estamos em outra fase. Espiritualmente, nós saímos daquele mundo primitivo quando nós nos organizamos nos leitos dos rios, aprendemos as técnicas de irrigação, aprendemos a criar os animais em cativeiro, e o homem, esse homem primitivo, homem das cavernas, que era nômade, correndo atrás da caça, começou a se agrupar em comunidade, começou a viver em sociedade. E a partir daí surgem as primeiras cidades. E a espiritualidade, acompanhando esses espíritos primários, de vez em quando nos mandava, nos brindava com um espírito mais evoluído que vinha como missão para mostrar caminhos. E nós tivemos Forri, Lao Tse, em tempos mais recentes, Buda, Sócrates, Platão, esses profetas todos e outros anteriores. Então,
a formação da Terra, engloba um trabalho majestoso da espiritualidade, coordenado por Jesus. E eu convido vocês a estudarem e lerem. Nós vamos pular o capítulo 8, tá bom? E vamos direto, no próximo estudo, ao capítulo 9, que trata, então, da Gênese. Só um minutinho. Gênese orgânica, capítulo 10. Leiam o capítulo 10, deem uma passada, uma lida no capítulo 9. Eu só vou destacar rapidamente algumas coisas do capítulo 9 no próximo estudo, mas fiquem com a Gênese orgânica. Então, obrigado pela atenção. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.